Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de março de 2025. Força Aérea da Ucrânia destruiu alvos em Kherson e em Kursk. 2 chechenos se renderam e passaram informações para o lado ucraniano. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, façam seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês. Aqui você vê a verdade. É a maior motivação para você se inscrever. Muito obrigado. A Força Aérea Ucraniana, ela atingiu o posto de comando da divisão de fuzileiros motorizados da Rússia na região de Kherson. Esse posto de comando ficava na parte ocupada pela Rússia, que é a menor parte, e foi feito pela aviação, não foi feito por drones, trazendo baixas nesse posto de comando. Mais tinha sido destruído o posto de comando de uma brigada, há uns dias, semanas atrás eu divulguei, e agora essa mais nova incursão da Força Aérea Ucraniana, que está procurando determinar alvos onde estão os comandos, para com isso fazer um ataque crítico a essas áreas críticas, para trazer baixas, mesmo que sejam em menor número, mas baixas de comando, de coordenação, deixando, vamos dizer assim, pelo menos por um determinado tempo, a Rússia acéfala, ou seja, cortar a cabeça da serpente. Então fizeram isso na região de Kherson e também na região de Kursk, mais uma vez. E acho que já em Kursk é a 5ª ou 6ª incursão aí que nós estamos relatando para vocês e que aconteceram também. Os detalhes disso, no dia 5 de março, então, a Força Aérea lançou ataques de precisão nesse posto de comando do 17º Regimento de Tanques, e onde estava também ali o comando da brigada, junto da divisão de fuzileiros motorizados de número 60 das Forças Armadas da Rússia, na cidade de Oleksiy. Ela estava localizada, como eu disse para você, então a cidade de Oleksiy é na província de Kherson e ela está sob controle da Rússia. E aconteceu também em Kursk, né? O regimento número 177 de fuzileiros navais da Rússia também teve a seu posto de comando abatido pela Força Aérea Ucraniana. Também aconteceram baixas. Esses ataques, na realidade, eles vão continuar, porque eles querem reduzir o potencial militar do comando, né, das Forças Armadas da Rússia, e no caminho isso para libertar os territórios da Ucrânia do exército da Rússia, mesmo que esse ataque que eu relatei em segunda mão, o número 2 que eu relatei, né, ele está num território russo, mas é ocupado pela Ucrânia, onde os russos estão tentando lutar, eles e os coreanos, para tirar os ucranianos dali, até por enquanto sem sucesso. Acredito que talvez eles possam conseguir alguma coisa, não sei, mas até agora a Ucrânia não se mexeu do lugar aonde ela decidiu se instalar, inclusive fazendo contra-ofensivas. Então a Força Aérea está sempre pronta para realizar esses ataques de precisão, né? Não deu tempo nem para ninguém sair de dentro do posto de comando, que eram em construções existentes na região que a Rússia ocupou, né? E reduzindo com isso a capacidade de comando, de liderança na guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia. Enquanto isso, 2 soldados da Chechênia desertaram para a Ucrânia e entregaram, segundo fontes da própria Ucrânia agora, né, dados de inteligência às forças de ocupação, sobre as forças de ocupação russas, né? A operação foi realizada pelas forças de defesa ucranianas e pela contra-inteligência militar do SBU, né, que é o Serviço de Inteligência da Ucrânia. E também foi feito pelo Batalhão de Voluntários Chechenos,
existem lutando ao lado dos ucranianos um batalhão de voluntários chechenos que são dissidentes do governo atual da Chechênia. O nome desse batalhão é Sheikh Mansur. E essa operação, um dos soldados ele foi para o lado do ucraniano, né? E ele disse que ele sente sobre a Rússia o seguinte: um russo é uma pessoa que eu odeio, falou o soldado em declarações para os ucranianos. Um russo injusto, enganoso, vil, sujo e sujo. Ele dizia: esse ódio vem acontecendo há séculos. Enquanto a Rússia existir, o mal é invencível, disse esse soldado checheno. Ele deu ao Serviço de Segurança da Ucrânia dados sobre as posições da Federação Russa na região onde ele estava, o número de aeronaves de ataque e o tempo e as rotas de ações ofensivas e outras informações. Inclusive, muitas dessas informações têm possibilitado a Força Aérea e o Exército Ucraniano a fazerem ataques cirúrgicos na região onde esse militar checheno estava trabalhando. Sabe-se que ele fazia parte de um pelotão de assalto, né, da companhia de guardas da Rússia. Ele havia tomado a decisão de ir para o lado ucraniano há muito tempo. O plano dele, ele disse, era assinar um contrato na primeira oportunidade, contrato com a Rússia, né, no exército russo, ir para o lado da Ucrânia para lutar contra os russos que estão matando e mataram meus irmãos. Ao mesmo tempo, outro checheno, Abdullah, primeiro nome apenas, tem aqui, de 45 anos, ele enfatizou que esta não era a guerra deles, a guerra dos chechenos. Ele disse que foi enganado na cidade dele, na Chechênia, para ir a uma delegacia da polícia, onde foi mantido em um porão, foi torturado para assinar um contrato com o exército e poder ir para a guerra. Eles me espancaram até eu perder a consciência, me jogaram de volta no porão e quando finalmente conseguiram os documentos assinados por tortura, ele foi enviado para o território de Luhansk para lutar contra a Ucrânia. Ele decidiu ir para o lado ucraniano, então, depois que ele estava lá, a primeira oportunidade que ele teve, ele saiu. Primeiro ele estabeleceu contato com um batalhão checheno, esse batalhão que eu falei, o Sheikh Mansur, né? Contato, e mais tarde com a contra-inteligência militar ucraniana. O lado ucraniano o ajudou a superar 1,5 km de caminho minado. Orientaram ele para ele passar ali onde não tinha minas. Outro combatente também, aquele primeiro que eu relatei, contatou os oficiais da inteligência por meio do batalhão de voluntários Sheikh Mansur. Assim como esse também. Foi o primeiro contato, porque ele tinha amigos nesse batalhão. Os dois tinham amigos no batalhão, que também são chechenos, é claro, o batalhão checheno. Eles têm defendido a Ucrânia da agressão russa nos últimos 10 anos, antes inclusive de 2022. Eles estão junto com a Ucrânia. Quando eles receberam a ordem de atacar, ele começou um jogo duplo no começo, né? Ambos soldados cruzaram com sucesso para o lado ucraniano. Depois disso, eles passaram por inúmeras verificações para provar que não eram agentes inimigos também. O lado ucraniano fez um número de testes, inclusive usaram um detetor de mentiras. E daí foi relatado que o soldado russo jogou uma granada no quartel-general, onde o soldado russo, não, perdão, o checheno, ele jogou uma granada no quartel-general dos militares russos, da unidade chamada Storm Z. Eles estavam dormindo para poder desertar para a Ucrânia. Foi a noite que ele desertou. O lado ucraniano foi então capaz de obter inteligência valiosa sobre a localização, números e intenções do inimigo em uma direção específica da frente. Bom, não foi divulgada a data em que eles desertaram, né? E também exatamente todas as coordenadas de onde eles estavam para preservar a identidade deles. Enquanto isso, ontem subiram o número de confrontos em todo o teatro de operações, foram para 138. Então, 138 confrontos, 32 na região de Toretsk, ou seja, onde foi mais. E em Pokrovsk, 17 confrontos apenas. Então foi mais leve e é justamente onde os russos estão andando a marcha a ré, onde estão sendo expulsos daquela área, mas eles estão tentando então agora chegar em Pokrovsk via Toretsk, onde também a resistência ucraniana está muito forte, não deixando espaço para eles.
Então, em Toretsk, 32, né, ofensivas. Em Pokrovsk, 17, como eu falei para vocês. E em Kursk, também bastante intenso, aconteceram 29 ataques russos e desde o início do dia em Kursk, 22 ataques aéreos que foram realizados pela Rússia na região. Em todo o teatro de operações, os russos também usaram 68 ataques aéreos, 104 bombas guiadas. Além disso, eles usaram 946 drones kamikazes iranianos e mais de 4.000 ataques de posições com tiros de artilharia e outros, tais como morteiros, por exemplo. A Rússia continua tentando avançar, não com a mesma força como foi durante o ano passado, porque está com falta de recursos. Eles estão mandando os recursos, inclusive, para Kursk e para a região de Toretsk, para ver se eles conseguem romper ali naquela região. Parece que está mais fraco, a gente pode ver pelos números, nas outras regiões, inclusive de Pokrovsk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui você viu a verdade relatada dos acontecimentos mais recentes. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.